Olá pessoal, hoje nós vamos aprender um pouco sobre os contratos de concessão, o ICPC 01. Tá? Então como eu já expliquei na aula passada, tá? Eu vou passar essa parte aqui mais rápido. Os contratos de concessões se aplicam das diversas formas, né? Pode ser aplicada a concessões de pontes, por exemplo, de túneis, rodovias. Isso pode ser para a construção de uma ponte nova, um túnel, ou para manutenção daquela ponte ou daquele túnel ou rodovia, tá? Então eu posso ter um contrato de concessão para construção, para operação, ou seja, o Estado já construiu, o ente público já construiu e contrata a empresa apenas para operar hospitais e aeroportos, por exemplo, né? O maior exemplo que a gente tem de concessões aqui é de operação de aeroportos. Tá? Então isso aconteceu muito no Brasil, principalmente após aos jogos da Copa do Mundo de futebol. Outro ponto também a gente tem a questão da concessão, né, para manutenção de uma via. Tá? Por exemplo, pode ter uma manutenção de penitenciárias, em que um ente ele pode construir uma penitenciária e o ente público ficar pagando por detentos que tenham lá. Tá? Então isso também pode ser um contrato de concessão. A parte de distribuição de energia também entra como um contrato de concessão, nesse caso aqui para manutenção. Tá? Então existem diversos tipos de contrato de concessão em que para a sua adequada classificação deve-se olhar, né, se atentar direitinho aqui o que está dizendo o contrato de concessão firmado entre o ente público e a entidade privada. Tá? Então, como eu já falei, os contratos de concessões envolvem uma entidade privada que constrói uma infraestrutura usada para prestar os serviços públicos ou melhorá-la, né? Além de operá-la e mantê-la durante um prazo específico. Então, foi justamente aqui o que eu falei. Tá? Sua natureza é de serviço público, que fica de responsabilidade do concessionário. Então, aquele serviço deveria ser executado pelo ente público, mas ele cede, né, que esse serviço seja prestado à sociedade por um cessionário. E aí, o contrato vai definir se essa cessão aqui vai ser pago pelo funcionário, pelos usuários, ou se vai ser pago pelo ente público, tá? Então isso é definido aí no contrato. Então geralmente o contrato de concessão, ó, é um contrato de prestação de serviço que obriga expressamente o concessionário, ou seja, aquele que está recebendo aquela concessão, adquirindo aquela concessão, na verdade, porque eles pagam por essa concessão, a prestar os serviços à população em nome do órgão público, ok? Características comuns, a gente já falou, mas cedente é o órgão público que cede aqueles direitos, né? O serviço cede a operacionalização, tá? Ou a prestação de serviço à população a essa entidade privada. O concessionário, então, ele é responsável, ao menos, por parte da gestão. Tem também a questão da regulação de preços. Então, o ente público, apesar de ele ceder aquele serviço a uma entidade privada, ele fica aí responsável também pela gestão da regulação dos preços e dos serviços, tá, prestados por aquele ente. Os aeroportos, a gente tem a agência reguladora do aeroporto, né, de aeroportos no Brasil. Então é isso, tá? Sempre que um estado ceder, né, fizer um contrato de concessão, vai ter que ter agência reguladora. Então a gente tem agência reguladora de águas, a gente tem agência reguladora de energia, tá? Isso tudo porque elas esse tipo, né, de água, energia e de aeroportos, esse tipo de atividade, são geralmente cessões de estados feitos àquelas empresas. Tá? Então, a própria Caerne, apesar de ser uma empresa pública, tá? Boa parte da Caerne é do governo do estado, então, mesmo assim, ela tem um contrato de concessão. Tá? Não é automático assim, não, por ser uma entidade, uma empresa pública que
ela já tem a concessão. Não, ela também passa por um contrato, uma licitação de concessão. O mais recente que a nossa KN passou foi que ela ganhou a concessão da exploração de água e esgotos aqui de Natal. Então esse é um contrato muito favorável, muito lucrativo para ela. Tá? Então, inclusive a gente teve o marco do saneamento, tá? E que vai ser cada vez mais comum, talvez cada prefeitura fazer a sua licitação de concessão para a exploração da água e esgoto de cada município. Aqui eu já falei do alcance, tá? Não vou perder tanto tempo nisso, né? Só frisando aqui que tem alguns pontos que não se aplicam, como as ferrovias, tá? E a parte de geração de energia também não se aplica esse CPC. Então, como eu já falei também, o concessionário nunca vai reconhecer um contrato de concessão como imobilizado. Isso acontecia no passado, com as normas internacionais, com esse ICPC, jamais a gente deve reconhecer na contabilidade do concessionário, daquele que está adquirindo a concessão, o imobilizado, tá? Por quê? Porque o contrato de concessão não transfere o direito de controle, ou seja, não transfere o controle continua sendo ainda do ente público, tá? O que ele cede é o acesso, tá? O concessionário, quando ele ganha um contrato de concessão, ele tem o acesso para operar a infraestrutura para a prestação dos serviços públicos em nome do concedente. Então, o controle vai estar sempre assegurado ao ente público. Por exemplo, aquele direito em que o concessionário vai ter que devolver. Geralmente isso está prescrito no contrato de concessão de que todos os ativos adquiridos pela concessionária durante o contrato de concessão deverão ser devolvidos ao ente público no final do contrato. Então isso garante com que esse direito de controle permaneça sempre sendo do ente público e não da concessionária, tá? Essa aqui é aquela árvore de decisão que eu já falei um pouco, mas eu vou falar ainda um pouco mais, tá? Basicamente, resumindo toda essa ideia aqui, a gente tem algumas classificações importantes. Nesse caso aqui, a primeira pergunta que deve se fazer é se o concedente controla ou regula. Tá? Se o concedente, aqui o ente público, ele controla e regula quais serviços o concessionário deve prestar, então, se ele não regula isso, está fora da interpretação. Se ele regula, a gente vem para cá. Para segundo ponto de decisão. O concedente controla por meio de titularidade, o concedente controla por meio da titularidade, direito de beneficiário ou, de outro modo, qualquer participação residual ao final do contrato de serviço ou a infraestrutura é utilizada no contrato durante toda a sua vida útil. Se sim, então a gente parte para essa segunda. Se não, isso aqui está fora, tá? Então o concedente tem que ter esse controle por meio da titularidade. Nossa terceira pergunta a fazer é o seguinte: a infraestrutura é construída ou adquirida pelo concessionário de terceiro para o objetivo de contrato de prestação de serviço? Se for adquirido ou se for construída do concessionário, pelo concessionário, para a execução desse contrato, desse serviço, então ele está dentro do escopo da interpretação. Se não, ele está fora. Mas a gente ainda tem outra pergunta, né? Infraestrutura existente do concessionário a qual é dado acesso ao concessionário para o propósito do contrato de prestação. A infraestrutura é infraestrutura existente do concedente a qual é dado acesso ao concessionário para propósito do contrato de prestação de serviço. Resumindo, se for tudo aqui, ou ele constrói, ou se ele adquiriu aquele bem aqui, tá? Ou se aquele bem já existia, mas tudo está atrelado à prestação de serviço, se sim, ele está dentro do escopo da interpretação.
Aí aqui vem apenas a classificação, se ele vai ser um ativo financeiro ou vai ser um intangível. Tá? Nesse caso aqui, ele será um ativo intangível se o concessionário tem o direito contratual de cobrar dos usuários. Se ele não for cobrar dos usuários, esse contrato será avaliado como um ativo financeiro. Então, se ele não cobra dos usuários, o que acontece? O concessionário tem o direito de receber, contratual, de receber caixa ou outro ativo financeiro do concedente, ou conforme sua instrução. Tá? Então, nesse caso aqui, se for o ente público que vai pagar valores fixos ao concessionário, a gente vai classificar esse contrato de concessão como ativo financeiro, tá? Valores a receber. Se ele puder cobrar daquilo ali, cobrar dos usuários, né, pelo uso pelaquela prestação de serviço, então esse contrato de concessão vai ficar registrado como um intangível, ok? Então aqui já falei um pouco, né? Então resumindo o que eu falei com aquela árvore de decisão se tiver uma remuneração fixa, independente da utilização dos usuários, se o risco de demanda está a cargo do órgão concedente, então a gente classifica esse contrato de concessão como um ativo financeiro, valores a receber. Se eu tenho uma remuneração variável e dependendo da utilização dos usuários, né, que vão utilizar aquele serviço, se o risco de demanda for a cargo da concessionária, ou seja, aquela que está adquirindo o contrato de concessão, aquele contrato de concessão será classificado na concessionária como um ativo intangível, certo? Então a diferença aqui é que aqui será tratado como um ativo financeiro e aqui como um ativo intangível. E aí eu também posso ter a possibilidade mista, tá? É uma remuneração parte fixa e parte variável, em que o órgão, né, o contrato, ele vai ser bem claro ao dizer o que é que desse contrato é ativo financeiro e o que é ativo intangível. O que é que eu vou remunerar pela remuneração, pela utilização dos usuários e o que é que vai lhe remunerar pelo pagamento, né, pela aquela remuneração fixa que o ente público vai pagar. Então o contrato vai ter que deixar isso aqui bem claro, de forma que esses itens mistos sejam também avaliados de forma mista também, né? Parte vai ficar como ativo financeiro, parte vai ficar como ativo intangível. Então vamos lá, falando especificamente de ativo financeiro, a concessionária obtém um direito contratual incondicional de receber um valor em dinheiro ou troca ou outro ativo financeiro do governo em troca de construção ou aperfeiçoamento do ativo. Né? Algumas vezes a concessionária recebe em nome do concedente. Tá? Então, um exemplo disso é o nosso estádio. Tá? A Prefeitura de Natal e o Governo do Estado eles pagam parte desse contrato de concessão aqui do Estado, do nosso estádio, né? Do Arena das Dunas. Só que ele também pode cobrar, né? Como a gente vê que ele cobra ingresso, ele cobra por show, então cada coisa ali ele vai ganhando. Só que se não atingir a demanda que o órgão concedeu, né? que o órgão definiu lá no contrato, o Estado é obrigado a ressarcir aquele valor, ok? Então, apesar dele cobrar, o risco de demanda está pelo órgão concedente. Então, nesse caso, a concessionária, tá? A empresa que administra lá o nosso Arena das Dunas, vai mensurar aquilo ali como um ativo financeiro e sua mensuração é pelo valor justo, né? Pelo valor presente líquido do que ele tem a receber. Então ele deve ser reconhecido como um empréstimo ou recebível, tá? Avaliado pelo custo amortizado. Também pode ser avaliado como um ativo financeiro disponível para venda, tá? Avaliado pelo valor justo por meio dos outros resultados abrangentes, ou também pode ser classificado como ativo financeiro pelo valor justo através do resultado, tá? Caso sejam atendidas as condições para tal classificação no reconhecimento inicial. Vejam, né, que se lembram que daquele outro CPC que a gente estudou, essas duas opções aqui devem pagar principal mais juros, tá? Essa aqui são os outros tipos
que aí fica mais difícil de classificar um contrato de concessão nesse tipo de avaliação, tá? Então, geralmente, esses ativos eles podem ser avaliados dessa forma, mas o mais comum, empréstimo recebível ou disponível para venda. Agora, tudo isso, né, como a gente viu anteriormente, vai depender do modelo de negócio, tá? Eu acho que eu acho que ninguém vai ficar adquirindo contrato de concessão para deixá-lo disponível para venda, tá? Eu acho que eles adquirem, tá? Porque eles pagam para ganhar um contrato de concessão desse, tá? Eles podem ganhar ofertando, dizendo que vai cobrar preços menores da sociedade ou pagando o mesmo valor presente ao Estado para entrar naquele contrato de concessão, para ganhar aquela licitação de concessão, certo? Então isso daqui, nenhuma empresa dessa fica comprando contrato de concessão para vender num futuro próximo, tá? Então eu acho que esse é um modelo de negócio muito estranho. Tá? Geralmente eles compram para ficar no longo prazo até o final da realização, tá? Então geralmente são avaliados aqui pelo custo amortizado, foi o que a gente viu, né? Juros, vai ali todo o seu impacto para o resultado. Se for pelo VJORA, a avaliação a valor justo vai para outros resultados abrangentes, ou seja, lá no meu PL, com reflexo diretamente naquela continha lá do PL, que a gente já sabe. E se for pelo valor justo pelo resultado, a gente também já viu na aula anterior que a gente ajusta os juros, tá? Mas a parte que for de avaliação de valor justo, ele vai compor também uma continha específica de avaliação a valor justo, ok? Bom, então se um ativo for classificado então como intangível, ele pode cobrar, então explorar, né, e cobrar dos usuários pelo uso daquele serviço. Então a entidade recebe o direito incondicional, veja que é incondicional, tá? De cobrar diretamente do usuário pelo uso do ativo do setor público que construir e ou aperfeiçoar. Tá? Claro que incondicional é assim, ele vai ter o direito de cobrar, mas também vai ter a agência reguladora. Tá? Ele vai ter que cumprir alguns requisitos até que chegue naquele valor ali que ele pode aumentar ou diminuir na tarifa que ele vai cobrar pelo uso desse serviço. Tá? Então a mensuração então vai ser pelo valor justo, né? Pelo valor presente líquido. Tá? E aí o que a gente já viu é que o risco da demanda está a cargo da concessionária. A gente classifica então esse contrato de concessão na concessionária como um ativo intangível. E se for misto, né, pessoal, eu já falei para vocês que a gente vai ter que a gente vai ter que classificar de forma mista. Então o que é que acontece para termos uma classificação desse tipo? Quando isso acontece quando ambas as partes dividem o risco de fluxo de caixa gerado pela utilização de serviços públicos pelos usuários não sejam suficientes para garantir o retorno sobre o investimento da concessionária. Tá? Então isso aqui existe também quando os dois dividem o risco. Então vamos aqui só para falar um pouco sobre a receita de serviço de concessão. Geralmente, né, o que é que acontece? A empresa adquire uma concessão e ela faz melhorias ou ela vai construir. Tá? Então, adquiriu o aeroporto aqui de Parnamirim, entrou na concessão e a empresa ganhou. Então, geralmente, quando tem um contrato de concessão, exige-se algumas melhorias e essas melhorias, né, vai ser reconhecida como receita nessa empresa de concessão, tá? Na concessionária. E como é que a gente vai avaliar então? Isso ele pode ser para uma reforma ou pode ser para construir do zero. A empresa concessionária vai reconhecer aquilo como uma receita de serviços de concessão. Como é que eles são mensurados? Tá? Então eles são mensurados pelo valor justo da importância recebível ou recebida. Tá? Um exemplo aqui, uma concessionária tem gasto de 500 milhões, tá? Na construção, contabilizados como ativo intangível. A margem normal de lucro é de 8% do custo da obra. Tá?
Essa questão de tantos por cento do custo da obra, pessoal, é bem comum esse tipo de avaliação nas empreiteiras, tá? Nas empresas de construção. Tá? Custo da obra mais 40%, mais 20%, mais 35%. Essa é a forma que eles calculam qual vai ser a receita sobre o empreendimento. Tá? Qual vai ser então o valor justo do recebível? Então, ó, facinho, a gente faz aqui esse exemplo. Eu tenho um ativo, uma construção que é de 500 milhões, e que geralmente, né, a margem normal de lucro é de 8% de custo. 8%. Isso aqui é o custo, esses 500 milhões. Tá? Então, se a margem geralmente adotada pelas companhias construtoras é de 8%, eu vou pegar aqui 500 milhões, né, vezes 1 mais 8%, eu vou ter aí, ó, vou reconhecer uma receita de 540 milhões, tá? 40 mil vai ser o lucro da empresa, tá? E aqui os 500 vai ser para cobrir o custo, tá? Então vão se acostumando com isso daqui, que a gente vai já ver um exercício prático sobre esses cálculos. E o custo do financiamento, o que é que eu vou fazer com ele? Muitas empresas, né, eu acho que todas, adquirem financiamento para fazer essas obras iniciais, né, seja para a reforma ou seja para a construção. Então, a concessionária pode capitalizar. Quando ele diz capitalizar, ele diz que pode reconhecer como um ativo, ao invés de jogar todo o juros daquele financiamento no custo, né, lá na despesa com juros, eles podem ativar, né, jogar os juros lá na despesa, ou jogar os juros lá no ativo, e ir fazendo daquilo ali a amortização, tá, daquele intangível, por exemplo, certo? Então ele pode capitalizar sim o custo do financiamento, se diretamente atribuível à aquisição, tá? Exemplo, um empréstimo realizado para construir ou aperfeiçoar um ativo de infraestrutura. Então esse empréstimo tem que ser adquirido especificamente para isso daqui. Nesse caso, então, eu posso ativar tais custos com esse financiamento. Claro, dentro daquele CPC a gente viu que as despesas não podem ser relacionadas aqui. As despesas indiretamente que incidem sobre esse empréstimo não poderão ser capitalizadas, tá? Mas os juros decorrentes desse empréstimo, sim. Sim, ainda tenho que fazer outra coisa, tá? O custo de recuperação da infraestrutura. Então, se eu tiver que no final fazer alguma reforma, construir algo para devolver ao ente público, eu tenho que efetuar qualquer provisão, tá? Então, obrigações contratuais de manter um determinado nível de serviço ou recuperar a estrutura antes de entregá-lo ao concedente, eu devo então efetuar provisões. Então, isso já faço desde o início do contrato. Vamos aqui aos exemplos, ok? O governo do estado contrata a entidade particular XYZ, que vai ser a concessionária, né, para construir e operar uma rodovia. Os termos do acordo, né, do contrato de concessão estabelecem que a rodovia seja construída em 4 anos, isso é, né, anos 1 a 4. Então vai ser construída em 4 anos, a concessionária vai conduzir as operações e manter a rodovia por um período de 16 anos, tá? Então, do 5º ao 20º ano, ele vai aí poder operar a rodovia. No terceiro ponto, a concessionária XYZ realiza o recapeamento integral da rodovia no final do 20º ano. Então, olha aí, isso aqui a gente já sabe que a gente vai ter que fazer uma provisão desse custo aqui que vai ter no final. Não é simples manutenção, e sim restauração das condições iniciais da pista, independentemente do desgaste, sendo que essa atividade será remunerada pelo concedente, certo? Então a empresa tem isso no contrato de concessão,
tá? Mas vai ser remunerado por isso. Por ser estrada pioneira na região economicamente inviável, não haverá cobrança de pedágio e o concedente pagará tudo diretamente à concessionária, conforme o contrato. Então, o resumo desse contrato, a gente tem essa tabelinha aqui. Que o que é que a gente tem aqui? Do primeiro ao quarto ano, vou ter custos do contrato, tá? Que é um custo aqui que eu estou colocando em 1 milhão, tá? Em 100, em 1000, né? Aí vamos colocar aqui, ficar sempre chamando de 1000. Ele vai ter então um custo anual, tá? Do serviço de construção de 1000. O serviço de operação por ano, né? Então no caso aqui, quando ele estiver operando o serviço, ele vai ter um gasto aqui de 30 mil. E no final do contrato de concessão, né, no 20º ano, ele vai ter um custo aqui de 250, que é sobre o recapeamento. Então, nesse caso aqui, a gente está falando de recebíveis, tá? Esse contrato aqui, ele se enquadra, né? Porque, como ele não vai cobrar pedágio, esse contrato aqui, ele se enquadra como como esse tipo aqui, de ativo financeiro, certo? Então, vai ser um recebível. Como é que a empresa, então, vai tratar isso? Tendo em vista que são os custos, tá? Considerando aquela sempre custo mais uma margem, tá? As receitas que a empresa vai reconhecer durante esse tempo, né? Isso vai ser definido, tá, pessoal? Se eu for passar um exercício para vocês, já tenho que dizer isso daqui, todas essas informações, tá? Além dessas informações mais descritivas, eu tenho que dizer quanto é o custo de serviço de construção, de operação, de recapeamento, como é a forma de remuneração, custo mais quantos por cento, qual é a taxa de juro, tá? E qual é a expectativa de recebimento. Nesse caso aqui não é expectativa. O contrato já fixa que o governo vai pagar, tá? O ente público vai pagar do ano 5º ao 20º ano, vai pagar R$ 400 por ano. No caso aqui é tudo vezes 1000, tá? 400 mil. Então vamos aos cálculos. Sim, como é que eu vou reconhecer os recebíveis? Pela receita que eu tenho estimada. Se a receita é estimada com base no custo, então, ó, se eu tenho um serviço de construção, eu vou ter uma receita de 5% sobre o serviço de construção. Sobre o serviço de operação, eu vou considerar custo mais 20%. Sobre recapeamento, eu vou reconhecer como recebível custo mais 36%. Aí a taxa de juros aqui eu coloquei essa de 2,9154. Vamos então para os cálculos e aos lançamentos. Eu vou mandar aqui já para vocês esses slides. Então aqui um resuminho do que a gente tem, ó. Tá? Aquilo que eu mostrei ali para vocês no slide também está aqui. Serviço de construção. O custo, tá, do contrato serviço de construção é 1000 por ano. Serviço de operação vai ter um custo de 30 e o recapeamento de 50. E aqui são as margens de lucro da empresa, tá? Custo mais essa margem. Primeiro ponto que a gente tem que fazer, pessoal, é a construção dessa tabelinha aqui, ok? Mais uma tabela para vocês. Final do ano 1, né? Considerando que aquele contrato de concessão foi no início do ano. Então, final do ano 1, 2, 3, então são 20 anos de contrato de concessão, ok? O que é que vai ter aqui na sequência? Deixa eu diminuir aqui. O que é que vai ter aqui na sequência? O Estado se comprometeu, opa, dá para aumentar aqui um pouquinho. O Estado se comprometeu de pagar, né, R$ 400, então, por mês a partir do ano 5, ok? A partir do 5º ano, a empresa já vai começar a receber 400. Só que até lá, pessoal, ele vai ter esses custos, ó. Custo de R$ 1.000 nos 4 primeiros anos e o custo de operação, né? Daqui do 5º ano até o 20º. No 20º, além do custo de operação, ele vai ter esse custo aqui de recapeamento, ok? Então veja que eu vou ganhar 6.400.000, mas vou ter um custo de 4.730.000, tá?
Vamos calcular então qual será o meu lucro operacional, tá? Como é que eu calculo isso? Olha só, meu lucro operacional, ele disse aqui que é 5% do custo, tá? Então, se eu tenho um custo de 1 milhão, mais 5%, né? Eu vou ter esse lucro operacional. No caso aqui eu estou colocando vezes, né? Porque ele vai me dar o resultado simplesmente do lucro. Então, eu vou ter um lucro de 5% de 1.000. Aqui, aqui e aqui. Terminei a construção, passo a operar. Na operação ele diz que é custo mais 20%. Então, se eu tenho um custo de 30%, eu vou ter um lucro operacional de 20%. Então, só fiz multiplicar 30 vezes 20%, 6, no caso aqui, 6 milhões, tá? Por mês que eu vou receber. Que eu vou reconhecer como receita, na verdade. Tudo isso aqui eu vou reconhecer como receita, tá, galera? No final, eu ainda vou reconhecer como receita o valor de 90 mil, que é justamente 250 vezes 36, tá? Notem que aqui no final eu vou ter dois recebíveis. Além da operação, tá? Eu vou reconhecer como lucro. Além da operação de 6, eu vou ter que reconhecer também um lucro de 90 mil referente a 250 mil vezes 36%, tá? Então, meu lucro operacional vai ser justamente essa soma, né, no final de todo o período. E aí vou ter receita de juros, pessoal, daqui para lá, certo? De forma que o saldo de contas a receber no final seja zerado, ok? Então isso é o que encerra o meu contrato de concessão. O que é que acontece aqui? Quanto é que vai ficar o meu saldo de contas a receber no primeiro ano? Ah, eu tive o custo de 1 milhão, tá? Mas eu tenho eu cobro, né, de receita de operação 5% sobre o custo. Então, ó, primeiro ano eu vou ter 1 milhão mais o meu lucro operacional de 50. No segundo ano, pessoal, o que é que vai acontecer? Além disso daqui, além de mais 1 milhão e mais o meu lucro, né, que eu vou reconhecer como receita, e colocar aqui a receber, porque eu só vou começar o Estado só vai começar a me pagar aqui, ó, tá? Mas até lá eu vou reconhecendo os custos e aumentando o valor de contas a receber. Então a gente tem aqui, ó, vai aumentando, só que quando chega no segundo ano eu já vou ter essa colunazinha aqui dos juros, certo? Como ele não me pagou, tá? Não zerou minha conta, eu vou reconhecer juros. E o juros já está definido no contrato. 2,91154. Então, ó, vou reconhecendo juros sempre sobre o saldo a receber do período anterior, ok? Então, nesse caso aqui, como é que vai ficar o meu saldo desse ano? Então, ó, além do saldo anterior, eu vou reconhecer mais 100, mais 50, mais a receita de juros desse ano. Então, eu tenho aí 231, ou 2.130.061 é o que vai ficar no meu saldo de contas a receber no segundo ano. E assim eu vou fazendo, pessoal, até o final, tá? Vou mostrar aqui só como é que vai ser o último ano, tá? Então, como é que vai ser o último ano? Eu vou receber 400 mil, vou ter o custo, ó, de 30 mais 250, certo? 30, que é o meu custo de operação aqui, mais o custo de recapeamento. Vou reconhecer, consequentemente, a receita disso, 20% de 30 mais 36% de 250 vai dar 96 milhões, tá? E aí, claro, sempre o jurozinho do que tinha de saldo de contas a receber no ano anterior, ok? Eu coloquei o menos 1 aqui só para fechar o valor bem bonitinho, tá? Então, fica aqui de forma que o contrato de concessão zera no final. Todas essas partes aqui, pessoal, lucro operacional, receita de juros, vai ser reflexo no resultado, tá? O restante vai ficar no nosso ativo. Vamos então para os lançamentos. Então, preparei a tabela, já está tudo ok. O que é que a gente vai ter aqui, ó? Do primeiro ao quarto ano, eu vou reconhecer os seguintes pontos, tá? Primeiro ao quarto ano não tem diferença aqui, a não ser os juros. Porque do primeiro ao quarto ano eu estou construindo, tá? Então, o que é que eu vou reconhecer do primeiro ao quarto ano? Eu vou reconhecer
o recebível de serviço, tá? E reconhecer a receita, é o nosso primeiro lançamento. Debita recebíveis de serviço e credita, tá? Isso aqui é a minha conta lá do ativo, tá? Ali, ativo não circulante. E reconheço a receita de 1.050. Consequentemente, se eu tive o custo de 1.000, também vou reconhecer esse custo, tá? Veja que aqui, ó, custo, receita menos o custo vai dar justamente o meu lucro operacional, que vai estar refletido no resultado. A partir do... Pronto, então esse lançamento aqui é repetido do primeiro ao quarto ano, tá? Vai surgir essa novidade a partir do segundo ano, que é os juros, né? Então, esse valor aqui que a gente calculou a partir do segundo ano, né? A gente não fez isso no primeiro ano porque foi zero. Mas no segundo a gente já tem juros, no terceiro, no quarto e tem para todo o período. Então o que vai mudar a partir do segundo ano até o quarto é somente o valor de juros e esse lançamento a mais. Certo? Então eu vou reconhecer todo o ano aqui o meu recebível de serviço. Debita recebível de serviços. Então veja que essa mesma continha aqui. Por quê? Porque isso vai aumentar o meu saldo de contas a receber. O saldo de contas a receber que ele está falando aqui é esse saldo de recebível de serviços, ok? E vou reconhecendo também, ó, a receita de juros. Pessoal, só frisando que esse exemplo, a gente fez um exemplo aqui com dados anuais. Mas isso a gente tem que usar a competência, né? O princípio de competência para reconhecer essas receitas, custos e receita de juros. Então, pessoal, pela parte de operação, ou seja, a partir do quinto ano até o 20º, o que é que vai acontecer? O que é que a gente vai fazer de lançamentos contábeis, tá? Primeiro aqui, a gente vai começar a receber valores, né? O Estado vai começar a pagar aqui 400 mil reais por ano. Então, reconheço o recebimento, ó. Pelo recebimento, eu reconheço caixa A, recebíveis de serviço, então começo a receber recebíveis de serviço aqui, essa continha começa a ser diminuída, ok? Começa aqui de 4.387, começa a baixar aqui para 151. Então, recebimento de 400 mil, vou reconhecer, ó, como é que eu vou reconhecer esse reflexo de 6 mil aqui, ó, no resultado? Eu vou reconhecer a receita de 36. Ah, professor, por que 36? Porque é justamente 30 mais 20%, né? Dá 36. Certo? Então, 30 mais 20%, 36. Ok? E aí na fórmula eu coloco assim, ó, C6 vezes 1 mais os 30%. No caso aqui, C4. O custo é justamente os 30, tá? De forma que 36 menos 30 vai dar igual aqui o nosso lucro de 6, no caso aqui 6 milhões no resultado. Então reconheci o recebimento, reconheci a receita, reconheci o custo, falta agora a gente reconhecer os juros. Vai ter juros ainda, professor? Vai sobre o saldo, isso aqui não pode perder não, ok? Então, ó, juros sobre o saldo, os juros definidos no contrato. Então, ó, por exemplo, no quinto ano, né, a gente vai reconhecer 127. Isso aqui vai se repetir sem mudar nada, tá? O que vai mudar simplesmente vai ser os juros aqui, que a gente vai mudar. Ó. Nesse ano vai ser 127, no caso aqui do quinto ano. No próximo ano vai ser 121, 113 e vai diminuindo até chegar, né, a esse valor mínimo aqui do último ano. Ok. No final do 20º ano a gente tem eventos adicionais, tá? Então, além de acontecer tudo isso daqui no 20º ano, eu tenho uma novidade, tá? Veja que o reflexo no resultado não vai ser mais 6, vai ser 96. Como é que eu vou fazer para reconhecer esse reflexo aí no resultado, tá? Então, ó, eu vou debitar o recebíveis de serviço, assim como a gente fez aqui, ó. Toda receita a gente debita o recebíveis de serviço, ok? Então, ó, debita recebíveis de serviço e credita
a receita com serviços de operação, tá? No caso aqui, 340 não é serviço de operação, tá? É serviço de recapeamento. Certo? Assim também como eu vou reconhecer o custo de 250, tá? Que foi aquele custo lá que ele falou. Ah, professor, como é que você chegou em 340, né? Aqui, ó. Custo mais 36%. Custo de 250 mais 36%. Na fórmula do Excel, a gente não faz igual a calculadora, né? Não é 250 mais 10% ou 36%. Aqui a gente tem que fazer assim. O custo vezes 1 mais a taxa que você quer percentual. Certo? Então, esse é o lançamento aqui de receita e custo. Diferença disso, pessoal, 340 menos o custo, ó, receita menos o custo, vai dar justamente os 90 mil a mais que apareceu aqui como resultado, como lucro operacional para a companhia, ok? Então, por esse método, né, pessoal, do ativo financeiro, vocês viram que qualquer reflexo da receita vai ser reconhecido como recebível, né? Também assim como juros, né? A empresa, além disso, vai reconhecendo essa receita, receitas e custos referentes a essa construção ou operação, tá? Bem como vai reconhecendo também a parte dos juros, certo? Então, é um recebível mesmo para a empresa. Então, ela vai reconhecendo sempre receita das prestações de serviços mais os juros. Só para mostrar para vocês esses lançamentos aqui, o impacto deles no resultado, olha só. No primeiro ano, só para mostrando para vocês, qual vai ser o resultado aqui, a conta de resultado, o resultado da companhia no primeiro ano. Ela vai ter um resultado de 50 mil. Foi o que a gente viu aqui, ó. O lucro vai ser de 50 mil. E a partir daqui, por exemplo, no segundo ano, qual vai ser o resultado dela? Vai ser 1.000. Qual vai ser o resultado dela? Vai ser 1.000 mais 1.050, ou 1.050 menos 1.000 de custo, mais os juros, o resultado dela vai ser 80,61, ok? A partir do quinto ano, o que é que vai acontecer? O resultado dele, além de ter... esqueci de colocar aqui. Além de ter isso, vai ter que ter também, ó. Opa! O resultado, nesse caso aqui, pessoal, vai ser só isso mesmo, certo? Porque esse recebimento aqui, ele só vai diminuir o valor que já está mencionado lá como recebíveis. A questão aqui é o seguinte, ele investiu até o quarto ano e a partir daqui eu vou aumentando na conta de recebíveis praticamente somente os juros de atualização dessa dívida, ok? Por isso que a partir do quinto ano a minha receita vai ser apenas isso daqui, ó. Justamente as receitas de operação mais as receitas em função dos juros daquela dívida, tá? Isso assim, um exemplo bem simples, né? Sem nada mais impactando a empresa. Mas o impacto direto dessa transação da concessão na companhia seria isso daqui. E no 20º ano, qual seria o resultado da empresa? Olha só. O recapeamento da pista iria nos dar aquele lucro de 90 mil, mais o lucro aqui de 6 mil, referente à operação, mais os juros do empréstimo, do recebível, quer dizer. Tá? Isso aí vai nos dar aí um lucro de 96. Olha só que interessante, justamente isso daqui que a gente previu na planilha, tá? 96 mais 67, ó. Tá aqui o nosso resultado. 96,68 foi o nosso resultado aqui do 20º ano, 96,69. E como é que fica a conta de recebível? Olha aí, tá aqui, ó. Recebível
Primeiro ano reconheço só aquele recebível lá de 1.050. No segundo ano recebível a receita, né? Pela construção mais os juros. No segundo ano a mesma coisa e assim vai. A partir do quarto ano o que é que acontece? O recebível de serviço começa agora a diminuir porque eu começo a receber do Estado. Continuo a aumentar essa conta em função da receita de prestação de serviço da operação, né, os 36 mil, além dos juros. Então, 36 mais os juros e isso vai acontecendo até o final do ano. Né? No último ano a gente tem aqueles adicionais lá, que recebo os 400, recebo a receita de prestação da operação, quer dizer que é 36, mais os juros, e aí também vou reconhecer aqui no recebíveis de serviço a receita em que eu tenho direito contratual, que é a receita de serviço do recapeamento de 340 mil. Certo? No final, ó, quando tudo está pago, a nossa continha aqui de recebíveis está zerada e bonitinha. Ok? Então, quando a gente tem um contrato de concessão classificado como ativo financeiro, esses serão os lançamentos. Vamos para outro exemplo agora. O governo do estado contrata uma entidade particular, a ABC, para construir e operar uma rodovia. Pessoal, vai ser o mesmo exemplo, tá? Só que mudando agora a lógica, mudando para um ativo intangível. Como forma de remuneração, o concedente concede à ABC uma licença para cobrar os usuários pelo serviço, ou seja, um ativo intangível. Os termos do acordo estabelecem que a rodovia seja construída em 4 anos, a mesma coisa. A concessionária ABC conduz as operações e mantém a rodovia por um período de 16 anos. Os termos do contrato também exigem que a entidade realize um recapeamento da rodovia quando o asfalto original se desgastar para um nível inferior ao especificado. A ABC estima que terá que realizar o recapeamento no final do 20º ano. E a concessão termina no final desse ano 20. Ok? Então, mesma coisa aqui que a gente tem. Ó. Qual é a diferença, pessoal? A diferença é que eu não vou ter aquela remuneração do Estado pela operação, certo? E nem pelo recapeamento, tá? Aquela receita aqui, ó, os recebimentos agora vai ser do pedágio, ok? O Estado não vai mais pagar aquilo, tá? Mas para efeitos didáticos, nós estimamos os mesmos valores de lá, né? A gente fez, considerando que foi feita a estimativa de que o pedágio vai gerar uma receita aqui de 400 mil reais por ano, tá? A gente chegou a essa conclusão. Então, só para efeitos didáticos, a gente adotou o mesmo valor do anterior, ok? Então, aqui a gente tem os mesmos custos. Serviço de construção, o custo vai ser 1 milhão. Serviço de operação, o custo continua sendo 30. O recapeamento, no ano 20, eu vou continuar gastando os 250 mil. Agora, o contrato usual de construção, isso aqui não vai mudar, tá? Isso aqui eu vou ser remunerado por essa construção da rodovia. Só que a forma que eu vou obter o retorno desse investimento aqui é cobrando dos usuários, certo? Então, custo mais 5% é como eu vou reconhecer a minha receita desses serviços de construção. Na verdade, é como eu vou avaliar a valor justo, né, o nosso ativo intangível, que agora a gente está falando de um ativo intangível, ok? E os juros aqui considerando o mesmo juros do anterior, tá, pessoal? Eu que esqueci aqui de mudar no slide. Então vamos aqui para a nossa tabela do Excel. Mesmo caso aqui, vamos para o slide 2. O que é que aconteceu aqui? Ó? Temos aquela mesma situação, a mesma descrição, tá? Continuou 3%. Tá, deixa o 3% aí então. Por que eu frisei ali naquele valor mais reduzido de juros, tá? Porque quando eu utilizei 3% fechado, ele não fechou aqui a conta de saldo a receber. Por isso que eu
alterei o valor de juros, tá? Mas aqui não vai ter esse impacto porque não é um ativo financeiro. Nesse caso, é um ativo intangível. Ok? Então vamos lá. O que é que nós temos? Temos todas as informações aqui. Vamos calcular nossa tabela, nossa memória de cálculo aqui desse contrato de concessão. O pessoal vai ter que ter isso na empresa real, vai ter que ter, ok? Então, mesma coisa aqui, pessoal. Eu vou ter recebimento zero do primeiro ao quarto ano, né? Vou gastar, a empresa concessionária vai gastar 1 milhão, tá? E vai reconhecer aquele lucro operacional de 50, certo? Isso aqui vai servir apenas para reconhecer essa receita, ó. Ok? Como é que eu vou fazer aqui então? Do primeiro ao quarto ano, vamos explicar a primeira tabela para depois ir para os lançamentos. Eu estou reconhecendo agora, pessoal, não o recebível, e sim o intangível. O que é que eu vou fazer então? O intangível vai ser mensurado pelo valor justo, né? Que na verdade é avaliado então pelo valor presente líquido, certo? Considerando então que esse custo, a remuneração desse investimento, dessa construção é de quantos por cento? 5% do custo de construção, então vai reconhecer o meu intangível com base nisso. Ó, recebível de serviço, ou não é mais recebível, né? Vou debitar o intangível anualmente por 1.050, que é justamente 1.000 mais 50, que é os 5%. Então, reconheço a receita de serviço e vou aumentando o meu intangível à medida que ele vai sendo construído. E também do primeiro ao quarto ano eu vou reconhecendo o custo. O custo do serviço de construção, ó, saiu do caixa, debita o custo, credita caixa, 1.000. Certo? Reconheci a receita e o intangível e vou pagando, tá? Pelaquela receita que eu tive. Né? No caso, esse daqui. Então, isso tranquilo nos primeiros anos. Agora, no segundo ano, pessoal, a partir do quinto ano, né, no caso, já começa a ter alguma diferença, tá? Vamos considerar que o recebimento daquele pedágio é à vista, né? O pedágio sempre é pago à vista. E que a estimativa seja 400. Então, isso aqui para efeitos didáticos apenas. Mas na prática, isso aqui vai variar todo mês, né? Eu posso ter mês que vai ser mais, ter mês que vai ser menos, dependendo do fluxo lá da rodovia. Certo? Mas para fins didáticos, o recebimento vamos considerar fixo e igual ao anterior, só para vocês terem essa noção do que é que muda de uma classificação para outra. Então, o que é que vai acontecer? A partir do quinto ano, a empresa tem essa estimativa de recebimento, que não vai ser estimativa na prática, né? Vai ser o recebimento puro, efetivo, daquele serviço, né? O pedágio no caso. Mas ele vai ter um custo. O custo sim já pode ser estimado. O custo vai ser de 30 mil reais por mês. Só que acontece o seguinte, além disso, pessoal, além do custo, eu tenho que fazer aquele recapeamento no final. Eita, e agora? Tenho que fazer a provisão, tá? Sou obrigado a fazer a provisão daquele recapeamento no 20º ano. Então, pessoal, o que é que eu vou ter que fazer aqui? Ó, eu vou ter que trazer a valor presente a provisão que eu vou ter que ir fazendo, certo? Como é que eu vou fazer essa provisão? Eu vou fazer a provisão com base no restante, no prazo do contrato, né? Do prazo de vigência do contrato de concessão. No caso aqui, a partir do momento que eu concluo a pista, eu já vou reconhecendo as provisões, certo? Como é que eu vou reconhecer a provisão? Eu vou diminuir, tá? Dividir, na verdade, a provisão por 16, certo? 1/16. Então, todo mês eu vou reconhecendo aqui uma parcela daquela provisão, que é 15.625, que é o que? O custo do recapeamento lá no final dividido por 16. Então, anualmente eu vou ter que reconhecer essa provisão. Ah, professor, mas esse 15 mil hoje não é a mesma coisa de 15 mil daqui a 20 anos, certo? Então, por isso que eu não vou lançar
na contabilidade 15 mil diretamente. Eu vou ter que trazer justamente esse valor, ó, da provisão, da divisão da provisão, né? De acordo com o prazo de vigência do contrato. Mas eu vou ter que trazer a valor presente esse valor de 15 mil para esse primeiro ano, ok? Então, como é que eu vou fazer isso, pessoal? Valor presente vai ser igual, ó, a taxa. Quando a gente começa a mexer aqui, ó, valor presente é igual a taxa, dois pontos, o período, aí eu coloquei aqui VP, que é o período, né? Período para valor presente. Eu vou ter que descontar 15 mil, estou trazendo 15.625 para daqui a 15 anos, no caso, estou trazendo a valor presente de hoje. Então, ó, o período, a taxa 3% ao ano, o valor, o período, no caso aqui 15, ou seja, são 15 períodos que eu estou trazendo a valor presente. Pagamento não é, porque não é uma prestação. E valor futuro, o valor futuro é 15.625. Então, essa parcela desse mês, dos meus 15.625, que eu vou ter que pagar daqui, né, que eu vou ter que gastar, na verdade, daqui a 15 anos, eu trago a valor presente para o dia de hoje. Então, eu trago de 15 anos para cá, 15.625, dá justamente 10.029, ok? E isso aqui vai sempre ficando, vai juntando de forma que no final do ano, tá? Nesse 20º ano, eu tenha lá os 250 mil para fazer a provisão, tá? Veja só que legal, né, gente? A empresa tem que se preparar para isso, por isso que ele tem que já ir reconhecendo essas provisões. Sendo isso, eu tenho esse saldo aqui de provisão, tá? Deixa eu aumentar aqui essa célula. Isso aqui tá trocado vírgula, né? Mas é o meu Excel, isso aqui é ponto. Deixa eu mudar aqui para... Ah, tá. É porque aqui eu teria que multiplicar por 1000, né? Todo mundo, já que essa tabela toda aqui é em 1000. Então aqui é 10,3 mesmo, ok? Vezes 1000 vai ser 10.300, por exemplo. Vou até só aumentar aqui essas casas decimais para a gente ter mais noção do valor. Assim como essa amortização aqui. Ok. Então o que é que eu vou fazer agora? Calculei o valor presente da provisão. Não vou ter despesa de juros nesse ano, tá? Meu saldo de provisão vai ser justamente o que eu já tinha, a provisão desse primeiro ano, né? Pronto. Então é o seguinte, próximo ponto é calcular a amortização, certo? A amortização, professor, isso mesmo, a amortização. Se é um intangível, pessoal, a gente vai agora amortizar o contrato. Como é que eu vou calcular essa amortização? Ó, serviço de construção, a gente não gastou 4 milhões aqui, né? No caso, 4 mil. A gente gastou 4 milhões aqui para construir essa rodovia. E se é um intangível e o meu prazo de vigência aí desse contrato é de... Sim, se eu gastei 4 vezes 1 milhão, que foram os 4 primeiros anos, a minha amortização vai ser sobre 4 milhões e 200, tá? Mas eu vou amortizar tudo isso de vez? Não, eu vou ter que, como eu tenho aqui do 5º ano ao 20º, dá um total de 16 anos, ok? Então é só pegar aquele valor, dividir por 16, né? No final de tudo eu já tenho amortizado, ó, os 4 milhões e 200. De forma que nesse ano, ó,
como é que vai ficar o lucro operacional da empresa nesses anos? Nos primeiros anos, lucro operacional de 50 mil, assim como foi no caso anterior, né, no caso de ativo financeiro. Mas a partir daqui já muda, tá? A partir daqui, como é que vai ser o lucro operacional dessa empresa? Vai ser esses 400 mil reais que ele vai receber, menos um custo de 30, menos a provisão para recapeamento, tá? Que mais? Deixa eu ver aqui, só confirmar. Ah, isso aqui não entra não. Isso aqui é só saldo. Vou até colocar noutra cor. Menos a despesa com juros, né? Quando tiver aqui no caso do próximo ano, e menos a amortização. Então, ó, o que é que eu vou ter? O recebimento, menos um custo, menos a provisão, menos os juros em cima da provisão, que eu vou ter que ir atualizando essa provisão todo mês, certo? E a parte da amortização. São 5 coisas que a gente tem que prestar atenção nesses casos de contrato em que a gente classifica como intangível. Tá? Então, deixa eu pintar aqui esse saldo de provisão com outra cor para a gente não incluir ele nesse cálculo aqui do resultado. Pessoal, eu queria que vocês prestassem atenção aqui a um ponto nessa última linha, tá? Visto que essa última linha, né, o nosso lucro operacional, reflete todos esses cálculos aqui dos 5 pontos que eu falei para você, na última linha a gente tem que fazer um ajuste, ok? Que ajuste é esse, pessoal? É esse aqui. Ó. Aqui, quando a gente coloca custo, eu estou considerando como se fosse um fluxo de caixa. Né? Ele vai gastar 30 mais 250 nesse último ano. Mas para efeito contábil, esses 250 aqui já foram sendo reconhecidos no resultado, né? Como eu falei, por competência. Eu vou explicar lá na frente sobre isso. Já foi sendo reconhecido na contabilidade por competência pelo prazo do contrato. Então, operacionalmente, nessa última linha aqui, ó, eu vou fazer um adicional, um plus, né? Sempre tem uns plus aí nesses cálculos. Então, nessa última linha, o que é que eu tenho que fazer? Ó? Eu tenho que adicionar, certo? O valor do custo inicial, a provisão, na verdade, do recapeamento no final do contrato. Então, eu adiciono, eu faço mais C4 aqui nessa última linha, porque operacionalmente, esses 250 mil já foram provisionados, né, já foram sendo reconhecidos na contabilidade durante a vigência do contrato. Eu vou explicar um pouquinho lá na frente como vai ser os lançamentos e aí vocês vão entender o que é que eu estou falando, ok? Então, vamos aos lançamentos, ok? Já entenderam a tabela, espero que vocês tenham entendido a tabela. Vamos aos lançamentos. Do primeiro ao quarto ano, tá? O que é que eu vou reconhecer? Debito o intangível, aumentando o meu valor do intangível todo ano, tá? E o segundo lançamento é debita custo e credita caixa, pelo custo lá, pelos meus pagamentos que eu vou fazendo daquela construção. Certo? Estou dizendo caixa, mas você pode ser fornecedor, pode ser qualquer coisa, né? Aqui para efeitos didáticos é caixa. Então aqui do primeiro ao quarto ano não vai ter diferença, tá? Agora, quando começa o quinto ano, aí a gente já tem algumas mudanças. Primeiro, a gente vai ter que ter agora o recebimento do pedágio, né? Aqueles 400 mil aqui, ele começa a receber. Então, ó, debita caixa, credita, receita de serviço de exploração, né? Veja como é diferente do anterior, né? A gente tinha recebíveis de serviço e creditava receita, tá? Aqui não. Aqui não tem mais questão de recebíveis não, tá? Agora, a responsabilidade de obter lucro ou não, né, com o valor daquele pedágio é sua. Então, ó, debita caixa, credita receita de exploração da rodovia. Vou reconhecer o custo de 30, tá? Ó, debito custo e credita caixa, 30. E agora eu venho para os pontos da tabela, certo? Provisão, vou ter que reconhecer a nossa provisão aqui, ó. Primeiro para amortização, no caso. Amortização, já calculei na tabela que a amortização vai ser de 262,50. Tá? Isso aqui vezes 1.000, certo, gente? Tudo isso aqui é vezes 1.000. Então, debito despesa, credita amortização acumulada, aquela continha lá, redutora do intangível,
256,05. Próximo ponto, a provisão para recapeamento, né? Vou ter que ir fazendo a provisão de forma que lá no final do 20º ano, no fim do contrato, eu tenha exatamente o valor para fazer aquele recapeamento. Então, ó, já vou reconhecendo a receita com recapeamento. Veja só, eu não vou reconhecendo uma parte dessa receita que eu posso receber do contrato. Então, por competência, se eu tenho a obrigação de fazer esse recapeamento lá no futuro, eu já tenho que reconhecer parte dela aqui nesse momento para cruzar juntamente com essa despesa. Isso é competência. As receitas devem ser cruzadas, tá, com as despesas do período, tá, por competência. Então, isso aqui está totalmente dentro da teoria. E aí, pessoal, no quinto ano, né, como eu tive a primeira amortização, não tive saldo dessa conta de provisão. Mas a partir do segundo ano, eu já vou ter um saldo e, consequentemente, vou ter uma despesa de juros. Veja, se eu reconheci um valor menor hoje, em relação a daqui a 15 anos, tá? Só mostrando a vocês por que eu estou falando, por que aqui eu falei 15 e nesse da amortização eu falei 16. No valor presente, pessoal, quando chega no fim do ano, eu não tenho que trazer a valor presente não, é o valor cheio, tá? Então o valor presente daquele ano é zero, tá? Então não preciso considerar 16 períodos, não considero os 16 períodos, sim os 15, porque no último ano eu não tenho que trazer nada a valor presente, tá? Agora esses daqui são 16 períodos que a empresa tem direito ainda a explorar aquela rodovia e por isso a gente amortiza o valor total do investimento, né? No caso aqui 4.200.000 dividido por 16. Então reconheço o recebimento, a receita da exploração, reconheço o custo, reconheço a amortização e vou reconhecendo agora, pessoal, a provisão do recapeamento e a partir do sexto ano, por exemplo, né, o que vai mudar aqui vai ser justamente a despesa com juros. Por exemplo, no sexto ano vai ser 0,30 e aqui vai mudando, 0,62. Isso aqui tudo se lembrem que é vezes 1000. Pronto, e no final do ano, pessoal, no 20º ano, no final do contrato, na verdade, a gente tem que fazer o recapeamento. Esse valor da provisão, né, a despesa, na verdade, com esse recapeamento, já veio sendo reconhecido, né, de acordo com a vida útil, de acordo com o prazo do contrato. Tá? Então, não vou reconhecer, veja só que injusto seria com a contabilidade dessa empresa se a gente deixasse para reconhecer esse custo do recapeamento todo num período só. Né? 250 mil ia impactar o custo desse empreendimento no último período, sem ter receita para confrontar com esse custo. Por isso que, por competência, a gente tem que fazer aquela divisão aqui da amortização, tá? Aquele reconhecimento da provisão, tá? Então isso é totalmente dentro, tá totalmente dentro do que diz a teoria, tá? Que as receitas devem ser confrontadas com as despesas daquele período, tá? Mesmo que seja com base em estimação. Então a provisão do recapeamento, quando for acontecer no 20º ano, já tem previsto ali que vai fazer simplesmente gastar, né? Vai pagar, né? Isso aqui pode ser para o fornecedor caixa, tá? Caixa porque é mais fácil, tá? E vai debitar a provisão, ou seja, a provisão vai ser zerada nesse momento aqui, tá? Porque ele simplesmente executou o serviço, ok? Em termos de lançamento é isso. Vamos só para a gente ver aqui como é que ficaria no Razonete, ó. Então, ó, do primeiro ao quarto ano, qual seria o resultado da empresa? Mesma coisa. 1.050 menos 1.000, meu resultado aqui foi de 50. Do quinto ao 20º ano, como é que ficaria o meu resultado? A empresa recebe 400, mas vai ter um custo de 30, vai ter o custo de amortização, vai ter o custo aqui com a despesa, com a provisão para recapeamento e vai ter, no caso aqui do sexto ano, e vai ter
aquela partezinha dos juros da atualização daquela conta de provisão. Pessoal, veja só que interessante. Essa conta de provisão, somando tudo aqui no final, ó, veja, eu reconheci isso daqui e vim reconhecendo os juros sobre o saldo, né, durante esses 16 anos. No final, pessoal, a soma de juros mais essa parte que eu vinha reconhecendo aqui tem que dar 250. É o valor do meu recapeamento no final. Então, 202,47 vai dar 250 mil, ok? Então, bacana esses cálculos aqui. Se lembre que tudo tem que estar batendo, né? Na contabilidade, tudo tem que estar batendo. Então, esse é o resultado no sexto ano. Qual seria o resultado, então, lá no recapeamento? Ah, eu não fiz o resultado do último ano, não. Qual seria o resultado aqui? Como é que ficaria a conta de provisão para recapeamento? Olha só. A gente iria reconhecendo o valor reconhecido da provisão. Esse aqui é do primeiro ano, do segundo. Então, segundo ano mais os juros. Terceiro ano mais os juros. Aí eu coloquei reticências aqui que vai até o final. No final, isso aqui tem que ser 250 mil e quando ele fizer o recapeamento, essa continha vai ser zerada. Ah, massa, professor. E o intangível, como é que vai ficar? Tá aqui, ó. Aumenta nos primeiros anos e a partir do quinto ano eu começo a amortizar aquele valor, 420 mil no final, zerando minha conta de intangível no prazo final desse contrato. Acabou o meu contrato, cumpri minhas obrigações, reconheci minhas receitas, reconheci minhas despesas, zerei tudo que eu tinha a receber, ok? Ah, pessoal, uma pergunta. E se esse resultado tivesse sido menor? O que é que iria acontecer com a empresa? Tá? Então ela teria provavelmente uma receita menor, tá? Um resultado menor ou até um prejuízo. Tá? Então, nesses casos, quando a empresa começa a ter prejuízo, a agência reguladora pode chamar a atenção dela, tá? E pode permitir um aumento na tarifa, desde que verificado que a tarifa não está sendo suficiente para cobrir esses custos iniciais previstos no contrato. Tá? Então, todo esse ajuste é possível também dentro dos contratos de concessão. Ok, pessoal? Então é isso. Bons estudos e até a próxima.